Saudações a toda a imensa e apaixonada torcida vascaína. Se você está aqui, é porque sente o clube pulsando no peito e nada mais justo do que trazer um panorama completo sobre tudo o que aconteceu com o gigante da colina nas últimas horas. A verdade é que o empate de ontem contra o Lanús ainda está entalado na garganta de muita gente. O clima no estádio era de festa casa cheia torcida, apoiando como sempre, acreditando até o último minuto. Mas mais uma vez esbarramos nos mesmos velhos erros. A equipe entrou em campo sem brilho, sem aquele gás que o torcedor tanto espera e o resultado foi um empate com gosto amargo. E não foi só o placar que incomodou, o desempenho deixou a desejar. Um time que parecia preso sem transição, sem criatividade e repetindo a formação que já tinha sido usada contra o Flamengo? Faltou ousadia, faltou inventar. O Lanús, que muita gente tratava como um adversário acessível, mostrou organização e eficiência. Eles souberam aproveitar nossas falhas, se defenderam bem e saíram com um ponto importante. E esse empate custou caro. Agora o Vasco continua em segundo lugar no grupo, justamente atrás dos argentinos, que têm um saldo de gols superior. O próximo confronto será decisivo lá na Argentina. Se quiser garantir a liderança, vai ter que vencer fora de casa. E olha, não vai ser nada fácil. O técnico, após o apito final, foi para a coletiva e tentou justificar. Disse que o empate não foi um tropeço, que foi um resultado aceitável. Mas será que o torcedor concorda? Porque o que se viu no estádio foram vários protestos e um sentimento claro de frustração. A cobrança sobre o presidente já aumentou e a permanência do treinador começa a ser questionada de forma mais contundente. Dentro de campo, o time até tentou acelerar o jogo no segundo tempo, mas acabou se perdendo. A troca de passes que funcionou no início se desmanchou. O técnico tentou mudar o panorama, colocando um atacante mais móvel, já que outro jogador pediu, para sair com cãibras. Mas a verdade é que a dinâmica da partida não se transformou. A equipe seguiu com dificuldades, especialmente na ponta esquerda pouco explorada, enquanto o lado direito teve mais presença, principalmente no primeiro tempo. Teve até bola na trave, uma finalização que poderia ter mudado tudo. Só que no futebol, não tem C. Ou faz ou vê o adversário crescer. O Lanús marcou bem, fechou os espaços e complicou nossa vida na criação. Mesmo assim, surgiram algumas alternativas ofensivas, especialmente com jogadores mais intensos pelo lado direito. Foi um jogo de muita marcação, um verdadeiro estilo sul-americano pesado, truncado, quase lembrando um duelo de Libertadores. E nesse tipo de partida, o detalhe faz diferença. É aí que entra o questionamento: por que não insistir mais no toque de bola, na paciência para trabalhar a jogada. O nervosismo bateu, as decisões foram apressadas e a bola queimava no pé. No primeiro tempo o Vasco foi melhor, mas não soube manter o ritmo. E quando isso acontece, o adversário cresce. A substituição de um jogador fundamental na frente também chamou atenção. Ele não estava bem fisicamente, é verdade, mas sua presença em campo sempre preocupa a zaga adversária. O treinador optou por ajustar a equipe, buscando mais mobilidade no ataque. Cogitou até uma formação com 2 atacantes rápidos, algo que já usou antes na carreira. Só que para isso dar certo é preciso ter domínio do jogo, manter a posse de bola e não depender tanto dos cruzamentos. E aí entra outro problema: a bola aérea, tanto defensiva quanto ofensiva, foi mal aproveitada. O atleta que saiu tem uma ótima média, são mais de 20 partidas e um bom número de gols. Não dá para abrir mão dele facilmente. A opção por colocar um meia mais criativo também foi considerada. Esse jogador, analisado por muitos vídeos antes de ser contratado, é daqueles que atua mais pela lateral e constrói o jogo a partir das pontas. Ele não é o típico camisa 10 centralizado, como o Coutinho, por exemplo, mas pode ser útil ajudando na formação das jogadas e criando espaços para as subidas dos laterais. No entanto, cansa rápido. E esse foi mais um fator que pesou. Aliás, o cansaço foi um tema recorrente. A maratona de jogos tem cobrado um preço alto e isso ficou evidente novamente. Alguns atletas não conseguiram terminar a partida. A preparação física tem feito o que pode, mas o calendário é cruel. O desgaste de um jogo costuma aparecer 2 dias depois e com jogos tão próximos a recuperação vira um luxo. Só teremos uma pausa maior de 4 dias antes do próximo confronto. Isso, acredite, já será um alívio. Falando em recuperação, tem atleta no departamento médico que está se aproximando do retorno.
A previsão é de que volte a treinar com o grupo em junho, após a pausa para a competição internacional. Ele já sente menos dor, consegue fazer atividades em dias seguidos, o que não era possível antes. Mas ainda não dá para cravar uma data exata. O foco é a recuperação completa, sem pressa. Enquanto isso, o Vasco vai se virando com o que tem e o torcedor segue sonhando com um time mais ofensivo, mais leve, mais criativo. Durante a partida ficou claro que o time teve um bom início, mas perdeu fôlego. O segundo tempo foi travado com muitos passes errados e pouca presença no campo adversário. Faltou inteligência para inverter o jogo, abrir espaços, fazer triangulações. A equipe se precipitou, abusou das bolas diretas e isso tirou a fluidez das jogadas. Quando a bola não passa pelos meias, fica difícil criar. A torcida cobra mais atitude, mais repertório ofensivo, quer ver um Vasco mais dominante? E o questionamento final é inevitável com o elenco atual, dá para sonhar com mais. Dá para ser mais do que um time organizado e aguerrido. A resposta está no trabalho, na repetição, na capacidade de se reinventar. Se quiser competir em alto nível, o Vasco vai ter que encontrar novas soluções, porque a temporada é longa, o calendário é puxado e o torcedor não quer só luta. Quer vitória, quer emoção, quer um time que faça valer o grito que ecoa em São Januário e além. E é justamente nessa hora que o torcedor começa a olhar para o banco de reservas e se perguntar: cadê as opções? Onde estão os nomes que podem mudar a história de um jogo quando as coisas não saem como planejado? O treinador até tenta justificar, fala sobre cansaço, sobre os desafios do calendário, sobre atletas que não estão prontos, mas a verdade é que o torcedor quer respostas em campo. Quer ver alternativas sendo testadas, quer ver ousadia, quer ver um Vasco capaz de virar um placar adverso ou matar o jogo quando está com a vantagem. E esse é o grande desafio, agora transformar essa equipe, que já tem uma boa base defensiva, em um time que saiba construir, finalizar e decidir. A ausência de peça-chave por lesão, claro, pesa. Ainda mais quando o elenco é curto e a qualidade de reposição não acompanha. Mas mesmo com essas limitações, dá para exigir mais organização, mais variações táticas e principalmente uma leitura de jogo mais apurada. O adversário de ontem não era nenhum bicho-papão, jogou simples fechadinho, saiu no contra-ataque e segurou o resultado. Foi o suficiente para arrancar um empate dentro de São Januário, onde a pressão da torcida costuma empurrar o time para frente. E mesmo com esse cenário favorável, o Vasco não conseguiu se impor. Faltou alma, faltou vontade, faltou aquele algo a mais que costuma surgir quando a camisa pesa. O clima pós-jogo foi tenso. A torcida não perdoou e fez questão de manifestar sua insatisfação. As vaias começaram antes mesmo do apito final e seguiram com mais força na saída do elenco. Isso acende o alerta não só no vestiário, mas também na diretoria. O presidente já começa a sentir o calor da arquibancada e vai precisar tomar decisões importantes. A permanência do treinador, por exemplo, está cada vez mais em xeque. Se os resultados não aparecerem nos próximos jogos, a troca no comando técnico pode se tornar inevitável. E tudo isso em meio a um calendário sufocante com partidas decisivas a cada semana. Não tem tempo para respirar. Na coletiva, o técnico tentou manter o discurso firme. Disse que o time ainda está vivo na competição, que o resultado não é desastroso e que há margem para evolução. Mas será que só discurso segura o ambiente? A sensação é de que a paciência da torcida está no limite. Principalmente porque já são alguns jogos em que a equipe não consegue mostrar progresso real dentro de campo. A posse de bola é estéril, as finalizações são escassas e a dependência de lampejos individuais continua alta. Quando a criatividade some, o Vasco parece não saber o que fazer com a bola nos pés. E se tem uma coisa que incomoda, é ver o time chegar bem no primeiro tempo e se perder completamente na segunda etapa. Isso já aconteceu mais de uma vez. O gás inicial até anima, mas depois vem a queda de rendimento, os erros bobos e a perda de controle da partida. Pode ser físico? Pode. Mas também é mental? Falta confiança para manter o ritmo, falta inteligência para mudar o jogo quando ele pede outra abordagem. O treinador precisa identificar isso com mais rapidez. As substituições, por exemplo, têm sido tardias e pouco efetivas. Mexer por mexer não adianta. É preciso mudar o cenário do jogo e isso requer leitura, coragem e preparação.
A grande verdade é que o Vasco tem jogado no limite, e isso cedo ou tarde cobra um preço. É um time que se esforça, que corre, que luta, mas que ainda não encantou. E a torcida que é exigente e sabe o peso da camisa quer mais. Quer ver o Vasco protagonista, não apenas resistente. Quer vitórias convincentes, atuações seguras e um futebol que represente sua grandeza. Porque o sentimento não para. E quando o torcedor sente que o time pode mais, ele cobra. Cobra do técnico, dos jogadores, da diretoria. Cobra porque acredita. E é por isso que essa cobrança é válida. Porque ela vem de quem ama. Agora é hora de reagir? Tem jogo importante vindo aí. E o Vasco precisa mostrar força. Precisa mostrar que é capaz de virar a chave, de aprender com os erros e de crescer na hora certa. O grupo tem potencial, tem talento, tem vontade, só falta colocar tudo isso em prática com inteligência, com estratégia, com intensidade. A Sul-Americana ainda está aberta e a liderança do grupo ainda é possível, mas não dá mais para errar. Cada ponto perdido agora pode custar caro lá na frente. Então é foco total, trabalho duro e, acima de tudo, respeito à camisa. Porque o Vasco é gigante, e gigante não pode se contentar com pouco. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O Vasco da Gama surpreendeu o cenário do futebol brasileiro nesta quarta-feira ao anunciar a contratação do atacante colombiano Yony González, ex-jogador do Fluminense. Em um movimento inesperado e silencioso nos bastidores, o clube Cruz Maltino oficializou o reforço, gerando grande repercussão entre os torcedores e movimentando o mercado da bola nesta reta decisiva da temporada. Yony, de 29 anos, ficou marcado por sua passagem pelo Fluminense em 2019, quando teve grande destaque no Campeonato Brasileiro vestindo a camisa tricolor. Sua velocidade, capacidade de romper linhas e presença constante no ataque fizeram dele uma peça importante na equipe carioca, o que despertou o interesse de clubes do exterior na época. Após experiências no futebol português e mexicano, o atacante retorna ao Rio de Janeiro para tentar reencontrar o bom futebol e se firmar novamente no cenário nacional. O Vasco aposta na experiência e na versatilidade de Yony para reforçar seu setor ofensivo, que tem sofrido com lesões e irregularidade ao longo do ano. A chegada do colombiano é vista como uma resposta imediata à necessidade de mais profundidade no elenco, especialmente diante da exigente maratona de jogos que o time enfrenta na temporada. A diretoria vascaína também enxerga na contratação um movimento estratégico, já que Yony conhece bem o futebol brasileiro e pode se adaptar rapidamente ao estilo da equipe comandada por Ramon Dias. Nas redes sociais, torcedores do Vasco reagiram com entusiasmo ao anúncio, relembrando os bons momentos do jogador no Fluminense e projetando seu impacto com a camisa Cruz Maltina. Já entre os tricolores, o sentimento foi de surpresa e até certa frustração, já que muitos ainda viam potencial no atacante e esperavam um possível retorno às laranjeiras. A expectativa agora gira em torno da regularização do atleta no BID e sua estreia, que pode acontecer já nas próximas rodadas do Brasileirão. Com Yony González, o Vasco ganha mais uma alternativa de velocidade e força no ataque em um momento crucial da temporada, onde cada ponto conquistado pode fazer toda a diferença. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.